da educação, né, dessa ampliação do que é educar. Olha, eu vou só desligar a câmara durante um bocadinho, mas daqui a uns 10 minutos volto a ligar. Entretanto, estou-vos a ouvir. Agradecida, querida Ana. Beijo, Ana. Bom dia, queridas amigas. Boa tarde, querida Sil. Tá aí com a gente também. Bom, então vamos começar o nosso diálogo humanizador de hoje. Nós estávamos começando, né, no último encontro que nós tivemos, nós falamos sobre autoridade e alteridade na Constituição mais não só teórica, mas reflexiva, e o que nós poderíamos fazer nas construções das práticas, né? Então, nós trocamos um pouco isso também, e ficamos de trocar um pouco mais sobre a prática dessa Constituição da alteridade e autoridade. E a Lorena trouxe aqui uma reflexão também, correlacionada a essas questões também, no sentido de como que a gente faz para conseguir manter a construção do projeto e o engajamento no projeto. Porque, normalmente, o que ocorre é que as pessoas começam muito motivadas e, depois de um tempo, vai havendo um afastamento, vai havendo um desligamento, né? Muitas pessoas que se colocam, vamos, mas aí, quando começamos a desenvolver, não tem essa continuidade, né? Então, a gente estaria falando e dialogando um pouco sobre essas questões, que são questões de humanização, né? Bem-vinda, querida Lu! Bom ter você aqui de volta! Querida Lu é nossa viajante. Obrigado, bom dia para todo mundo. Muito bom de estar aqui. Muito obrigada. A querida Lu também diz que tem pontos para compartilhar com a gente aí, então, algum momento que ela queira compartilhar também. Querida Lu, seja bem-vinda, a gente está aqui nos Diálogos Humanizadores. Nós estávamos dialogando semanas passadas com relação à alteridade e autoridade, questões tanto de teoria, reflexão, dinâmica e como fazer, e até conceituação disso e aprofundamento, que é uma grande dificuldade, né, de pensar qual que é o nosso limite, digamos assim, da nossa autoridade, né, e como ela se constrói a partir dos nossos valores, e qual que é a nossa visão empática também da alteridade, no sentido de entendimento também, né? Então, muito relacionado a espaços, que o espaço de aprendizagem ele é um espaço de relações humanas também, né? Então, o quanto que eu preciso me integrar nesse espaço e saber o limite também de construção dele, né? E nisso, a Lorena trouxe uma reflexão de complemento, que é uma dificuldade que nós vemos em todos os grupos, projetos, que é a continuidade. Quando começa, todo mundo se engaja, é aquela animação. Mas quando começa a ir para a prática mesmo, onde você vai trabalhar mudança, onde você vai trabalhar processos que vão mexer com o campo comportamental, né, que é a gente mudar, né, ou seja, cooperação, comprometimento, onde vamos trabalhar os valores na prática, é o momento que todo mundo some, ou pelo menos a maioria some. Então, a gente estava falando com relação a essa questão também para a gente dialogar, não só estratégias possíveis, né, de fazer reflexões sobre o que nós fazemos quando isso ocorre, mas também, assim, se nós refletirmos na causa, a causa já foi muito estudada, né, isso aí já tem muitas referências também de pesquisas, mas também de práticas, e a gente já conhece, falando na simplicidade, né, é que tem muita gente que só quer ver como é que é, mas tem muita gente que não quer se comprometer em fazer, né, tem muita gente que quer falar, olha, a mudança é lindo, vamos mudar? Não. Bom, aí eu vou ter que me esforçar, vou ter que participar, vou ter que dar meu tempo, vou ter que ter esforço. E essa questão do esforço com o ser humano é um processo que é falta de educação. Aí eu vou trazer a minha avaliação conceitual sobre isso. Esforço é falta de educação. Por quê? Porque se entende esforço como trabalho, como você sofrimento, e não o trabalho como um sentido de alegria, de você se como é que fala, preencher, satisfazer o seu entendimento, e sim como um processo de martírio, escravização, obrigação, sofrimento. E esforço é porque, infelizmente, o mercado de trabalho e a forma de escravidão foi colocada como excesso de esforço. Então, não era um esforço que você conseguia se fortalecer, ir além, se complementar, e sim um esforço que te causava sofrimento e dor. E aí ficou muito correlacionado a essa ideia errônea de que você ter um esforço é ruim, porque a gente sabe que para o nosso corpo funcionar, para a nossa mente funcionar, para a nossa alma funcionar, nós precisamos de muito esforço. Bem-vinda, querida G, boa tarde. Então, esse esforço é que faz que a gente tenha, igual no nosso corpo,
a musculação, você tem que ter um nível de tensão, você tem que ter um nível de impacto com a relação com os outros, a relação com tudo, para que você possa fazer o quê? Crescer, se desenvolver, se tornar humano, constituir seus valores. Se não tem vivência, não tem prática, não tem base, né? Então, compartilhar um pouquinho com vocês. E aí, querida Lu, você quer trazer um pouquinho também dessa referência sua aí, já para trazer que ela tem para hoje? E eu só vou precisar atender a porta 1 minutinho, tá? Mas eu tô ouvindo. Quer trazer para a gente, querida Lu? Bem, bom dia para vocês, prazer estar aqui de volta. Desde que eu me dediquei à escola, eu tenho pensado muito em todas essas palavras, né, que a gente está discutindo aqui, e recentemente eu fiz uma viagem, eu me apaixonei pela abordagem de pedagogias participativas, então eu tenho buscado vivenciar e conhecer escolas que fazem essa pedagogia, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E como a gente tem gente de Portugal, não sei se tem alguém de Portugal hoje aqui, em Portugal tem a Daniela Silva, que é uma querida, né, que ela dirige uma escola em Vila de Famalicão, né, lá em Portugal, e ela nos recebeu em 2022 para conhecer a Escola Cubo Mágico em Leiria, conhecer a escola Osmop na cidade do Porto, então, que são pedagogias que também bebem da abordagem de Reggio Emilia, né, que é hoje uma das pedagogias para a infância, consideradas as que mais respeitam a infância e essa imagem de criança potente, que tem um repertório sócio-histórico-cultural já nato, que é uma criança completa, né? Aqui no Brasil, né? Não sei se também em Portugal, é muito comum a gente ouvir falar assim, o que você vai ser quando crescer, né? Na abordagem de Reggio Emilia, você nunca pergunta isso para uma criança, porque você vai dar a ela uma sensação de que ela não é nada enquanto não crescer, né? De incompletude. E hoje a gente considera que a imagem de criança potente e que tem uma potente e passível de fazer cultura, ela já é um ser completo aos 2 anos, aos 3 anos, aos 4 anos, ela não deve nada para ninguém. Então, essa nova leitura da infância que essas abordagens participativas fazem, é o meu sonho de trazer para as escolas e por onde eu passar. E foi muito interessante que eu fui convidada para dar uma... em maio, eu visitei 4 escolas na Itália, porque eu tinha conhecido a abordagem de Reggio Emilia e estudei muito, desde 2016 que eu estudo. Em 2018, eu fiz a primeira viagem, e de 2018 para cá, eu viajei várias vezes. Eu vou só fechar uma porta, porque tem um cachorro me vendo, e eu acho que vocês estão ouvindo o latido dele. Só um minutinho. Eu acho que o bloqueador de som não chega aqui. É muito interessante, né, essa abordagem que a querida Lu está trazendo, que ela está trazendo uma vivência, uma constituição, que são escolas que estão se desenvolvendo muito na Europa, né, e no Brasil também já tem algumas, né, mas ainda é um movimento menor, né? Sim, querida Lu. Então, e assim, o que aconteceu que eu viajei várias vezes para lá, mas eu visitava o Centro Internacional Loris Malaguzzi, que Loris Malaguzzi é o idealizador da proposta de Reggio Emilia. E quanto mais eu estudo e leio, eu costumo falar que é um caminho de ida sem volta, porque é muito lindo tudo que ele fala da criança, da infância, e muitos estudiosos interpretando o que ele deixou, traz coisas incríveis, né? Então, assim, as escolas de Reggio, eu queria conhecer as escolas que seguem Reggio na Itália. Eu já tinha conhecido em Portugal, como eu falei para vocês. E aí, no final de maio, eu tive essa oportunidade e conheci 4 escolas, né? Em Milão, Bolonha, e em 2 cidades na Baixa Regiana,
E o que mais me impressionou nessas duas escolas é que tudo é feito com tanto respeito ao professor, ao educador e às crianças, que parece que a gente está vivendo um mundo paralelo a esse que a gente vive aqui, de tanta dor que se fala na educação, de tanto sofrimento, de todo mundo parece que está se sentindo incapaz para fazer alguma coisa. E eu não sou assim, eu acredito muito que a gente pode fazer tudo, simplesmente tudo, porque a minha vida como professora, coordenadora, diretora de escola, me levou a acreditar que a gente pode fazer tudo o que a gente acredita que podemos fazer. E se fizermos juntos, muito melhor. O que eu acho interessante na abordagem de Reggio Emília é que quando você abraça essa ideia, você acaba encontrando pessoas que falam, nossa, eu também quero, sabe? Eu sempre falei para os meus alunos, quando eles falavam assim, eu tenho medo disso, eu não sei se eu quero isso. Eu falava, gente, vai lá, passa o dedo e prova. Vai que é bom. E eles, às vezes, vinham e falavam, ô Lu, eu passei o dedo, provei, e sabe que é bom? E assim você via que as pessoas experimentavam e tinham prazer naquilo. Você falou uma questão aí que me toca muito, que eu trabalhei em escolas no Brasil, como professora de química, eu tinha que trabalhar em diferentes escolas para poder completar o número de horas suficiente para poder ter um salário digno. E como eu trabalhava em várias escolas, eu conheci vários modelos de escolas, e eu percebi, pelo menos aqui no interior do estado de São Paulo, em escolas privadas, eu percebi que a escola que é considerada séria, ela quer ser triste. Parece que seriedade e alegria não pode existir. E eu considero que a escola séria é a escola responsável, comprometida, mas a alegria tem que estar presente o tempo todo. Então, eu vejo que, e o Lawrence Malaguzzi, né, o idealizador de Reggio, ele fala uma frase, deixou várias frases, mas a que eu mais amo, que está lá no meu WhatsApp, é nada sem alegria. Porque a alegria, ela mobiliza substâncias no seu corpo, ela deixa você bem. E como as crianças são alegres, eu não aceito uma escola que entristece a criança por conta de alguma coisa que ela está fazendo, e ela só tem 2 anos, só tem 3 anos, né? Ela não tem essa consciência. Então, eu aprendi muito com práticas que a gente chama de regianas aí, que você pode dar espaço para essas crianças, para essa... é muito comum, que eu acho maravilhoso, que existe um conceito em Reggio Emília que fala que as crianças têm teorias provisórias. E essas teorias provisórias é para que você entenda que você nunca vai dizer que aquilo está errado. Você vai ter que dar condições a ela de melhorar aquele aprendizado. Então, quanto mais eu aprendo sobre Reggio, mais eu vejo que, para o nosso país, seria perfeito se a educação infantil começasse com Reggio Emília, porque o aluno, ele se torna o aluno metacognitivo, que eu acredito que é necessário, e você consegue colocar as metas habilidades que têm a ver com todo o programa de educação socioemocional. Então, eu gosto muito de, como diz Manuel de Barros, escovar as palavras, né? Então, a gente pensar as metas habilidades, a metacognição, como eu trabalhei em escolas que o objetivo era passar no vestibular, então, eu entendi que os melhores alunos, que não tinham dificuldade nenhuma de passar nos vestibulares, eu acompanhei esses alunos por muitos anos, e esses alunos que não tinham essa dificuldade, eles eram alunos metacognitivos. E, então, eu acredito que a metacognição, ainda mais com a inteligência artificial que está aí na nossa mão, ela poderia ser aplicada nas escolas e a gente formar um grupo de crianças e adolescentes e pessoas metacognitivas.
que ela seria muito mais forte, resiliente, corajosa, para fazer tudo que precisa fazer. Então, a minha cabeça, ela gira em torno de um monte de conceitos e práticas que eu vi nascer. E eu queria terminar dizendo que eu nunca tinha dado palestra, né? Então, eu fui convidada para dar uma palestra em Minas, esse mês, né, no dia 9, e foi em Minas, numa região muito pobre de Minas, que é o Vale do Jequitinhonha, aonde eles estão extraindo lítio, e eu até escrevi lá no meu Instagram, né, porque o século XIX a energia foi o carvão, no século XXI o petróleo, o petróleo, e no século XXI é o lítio. E nós temos a maior mina de lítio do mundo, né? Então, a gente tem a energia limpa do século XXI. Nós temos a fonte disso. E o que vai ficar para nós se a gente não melhorar as escolas daquele território? Vai ficar apenas aquele dinheiro gasto com a extração do minério, porque daí tudo vai para a China, para outros países, para transformar em baterias e um lítio para carros elétricos, para baterias do celular. Então, a gente precisa melhorar isso, e é possível. E, falando de alfabetização, eu só queria terminar dizendo que eu fui na Beth Educar, e eu acho que vocês já ouviram falar da Débora Garofalo. E a Débora, ela deu uma palestra, e ela ganhou o prêmio Nobel da Educação no mundo, né? A professora da rede pública que mais influenciou alunos. E essa palestra que ela deu na Beth Educar foi sobre isso. Mas, no final, ela falou uma coisa que me deixou todo mundo emocionado. Ela falou que, de toda a vida dela, a maior experiência dela que ela leva foi de um aluno do 9º ano, do final de 8º ano, que ele criou um helicóptero. E ele trouxe o helicóptero feito de sucata da casa dele. E daí, todo mundo ficou impressionado que ele fez o helicóptero sozinho. E ela perguntava para ele como que ele fez, e ele explicava, ou seja, ele fez o helicóptero. E daí todo mundo ficou feliz, né, orgulhoso dele ter feito o helicóptero com sucata e tal. Quando terminou a aula, ele falou que queria falar com ela. E daí ela disse para ele, tá bom, fico com você. Aí ele falou, professora, você sabe que eu fiz esse helicóptero, eu fiz sozinho, eu consegui fazer. Mas eu preciso que você me ajude numa coisa. Eu não sei ler e escrever. Eu preciso que você me ensine a ler e escrever, porque eu quero ler, eu quero escrever. E ela passou o ano do 9º ano dele, como professora de ciências e português também, que ela é, né? Ensinando-o a ler e escrever. No 9º ano, esse garoto foi aprender a ler e escrever, e hoje ele está no 2º ano de física na USP. Então, é possível, quer dizer, era o sonho dele um dia ir para fazer física, ele falava, porque ele gostava da tecnologia. Então, isso me deixa, não, assim, o que um professor pode mudar a vida de alguém, né? Como nós temos que acreditar na potência dessas crianças, né? Então, é isso, né? Eu tenho muito desejo de ajudar as escolas, ajudar as pessoas a pensar fora da caixa. E assim, nós estamos num ano de eleição, é muito complicado, que eu faço parte de inúmeros grupos, e tem um grupo de educação de WhatsApp que eu estou acompanhando, e um professor que está há mais de 30 anos e é diretor de uma escola pública em São Paulo, ele falou o seguinte, não sei se vocês sabem, no estado de São Paulo, os alunos têm que dar nota para os professores. E aí ele falou que isso é um absurdo, que ele não aceita ser avaliado por um aluno que, primeiro, a palavra aluno já quer dizer do latim sem luz, ou seja, é uma pessoa que não sabe nada.
E ainda mais, o aluno adolescente, ele é um incapaz. Gente, ele é diretor de uma escola pública, eu nem sei quem ele é, sabe? Mas ele é diretor de uma escola pública no estado de São Paulo, e ele considera isso, é de doer. Eu tenho dó dessas crianças. Então, nós temos que fazer, sabe? Eu acho que a gente poderia realmente fazer alguma coisa muito séria. E também eu queria dizer que eu conheci uma brasileira maravilhosa, que se vocês quiserem eu posso trazê-la para conversar com a gente, que é a Evelise Erola, que está há 36 anos na Finlândia, e ela é doutoranda na Universidade de Helsinki. E ela veio para o Brasil, me convidou, lançou um livro, e o que ela fala da Finlândia, da educação lá, é coisa que é possível e cabe na nossa mão, sabe? É a gente querer fazer, não é? E assim, mas vai copiar o modelo da Finlândia? O modelo deles envolve teorias e práticas de 5 países. A educação da Finlândia tem 5 países, sendo que a educação infantil é italiana. A educação infantil é Reggio Emilia. Então, eles foram atrás daquilo que é muito bom nos países, né? E eu considero que Reggio Emilia conversa totalmente com a Escola da Ponte, com o José Pacheco, e é isso que eu estou aqui muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Agradecida, querida Lu. Esclarecer que aqui no Diálogos Humanizadores o nosso foco é a humanização, né? E esclarecer que os fundamentos são de Paulo Freire e Lauro de Oliveira Lima, que são brasileiros, tá? Então, nosso foco aqui são as construções mais focadas nesse ponto, né? Tem as outras referências também, né? E assim, não só do Brasil, porque tem, né, referências muito boas em Portugal também. Mas, tanto que tem muitos portugueses aqui também, né? Eles não estão hoje, mas a querida Ana está aí com a gente. Mas, assim, nosso foco, né, é muito a humanização e a questão da dinâmica de grupo, né, que é, inclusive, muito utilizada e reutilizada também na Finlândia, mas mais utilizada na Finlândia do que no Brasil. Então, como que é, né? Então, o Paulo Freire do coração, né? É porque a humanização realmente é um fator que a gente não conseguiu chegar em país nenhum, né? Nem a Finlândia conseguiu chegar. Realmente, eu tenho contatos na Finlândia, mas, por favor, traga ela. Vai ser muitíssimo bem-vinda. É bom a gente ouvir todas as questões e entender que a Finlândia tem uma questão muito específica. Ela é muito pequenininha. O Brasil é um continente. Então, basicamente, quase, né? Quase, não posso falar assim, mas é quase um continente, né? Então, quando é muito pequenininho, você consegue fazer grandes transformações, mas nada impede que o Brasil, com a possibilidade que tenha, como você colocou, vivencie todas as metodologias, porque você não precisa vivenciar só uma. Você pode vivenciar todas e trocar como é que está sendo, como é que funciona. E a Reggio Emilia tem uma construção fantástica, só que nem ela está conseguindo ser colocada, o que fica é a educação convencional. Então, a gente tem a Maria Montessori, é lindíssima, mas também não é colocada em prática. Aí, o próprio Paulo Freire, aonde no Brasil que é colocado em prática? Não tem. E se a gente perguntar no exterior, existe na universidade. Mas, mesmo assim, não assim, inclusive a Silvana é uma das especialistas aí de Paulo Freire, ela pode até colocar um pouquinho sobre isso, ela faz assim, mas é que ela é uma investigadora e pesquisadora, se falar que é só de, assim, ela diz, não, Zizi, eu não sou especificamente, eu sei, Silvana, eu sei, mas a Silvana, ela estudou esses campos com muita, né, propriedade, está numa universidade que tem essa referência forte também de Paulo Freire, que é da Europa, e assim, nós aqui não estudamos, muito pelo contrário, está sendo cada dia mais retirado, né? Porque a humanização incomoda, né, querida Lu? A gente sabe, incomoda. Deixa eu falar só um pouquinho, sei que tem um monte de gente que vai falar, desculpa aí. Eu fiquei uma semana no Instituto Thiers, lá em Ilhabela, que ele é Paulo Freire total, né? Aquelas pessoas lá são maravilhosas, então eu acredito que é uma escola que realmente tem muita dificuldade de sobreviver, mas a humanização ali é presente de uma forma maravilhosa. E eu sei, muitas vezes, quando a gente fala da Finlândia, fala-se disso. A Estônia, que eu também ouvi a apresentação ainda, é menor que a Finlândia, mas eu achei uma coisa na fala de quem visitou a Estônia que eu vou levar para a vida,
porque os diretores de escola daqui, que foram lá na Estônia, falaram para o diretor das escolas de lá: o que vocês fazem quando um professor é ruim? Como vocês o demitem? Daí, lá na Estônia, o diretor falou: demissão? A gente não demite. Não demite? Não, mas e se ele é ruim? A gente treina. E se ele continuar ruim? A gente treina mais. E se ele continuar ruim? A gente vai perguntar se ele quer continuar sendo professor. Se ele falar que quer, a gente vai treinar mais, porque a gente não deixa ninguém para trás. Porque somos poucos, então não podemos abrir mão de ninguém. Então, isso me preocupa de uma certa forma. No Brasil somos muitos, então somos descartáveis? Isso me preocupa muito. Não, não. Então, eu acho que a gente pode ter... A própria Finlândia tem um currículo nacional e tem um currículo por pedacinho do país, mesmo sendo um país pequeno, eles têm diferentes faixas, uma parte é mais tecnológica, outra parte é mais de agricultura, ou sei lá eu, mas, bem, cada pedaço do país tem um currículo regional para dar identidade e pertencimento às crianças. Não, Então, isso nós com podemos ter pequenas Finlândias no nosso país, cada estado. E podemos ter como fala, referência, porque a Finlândia pegou muito do Brasil. Se a gente vê, tem muita Constituição freiriana, dinâmica de grupo que eles usam lá é de Lauro de Oliveira Lima, só que muitas vezes a gente não sabe nem a referência de onde veio o quê. E isso é muito bom a gente retomar para a gente poder fazer o quê? Construir a cultura da mudança da mentalidade da educação. Que esse é o ponto principal, que aqui no Brasil tem toda a chance, como você colocou, Lu. Seria maravilhoso porque a gente pode construir coisas novas. A partir disso, né, a partir de cada uma dessas metodologias, eu reforço muito. Me perguntam, eu não sei se eu posso participar aí porque eu sou Maria Montessori. Eu falei, claro que vou, mas... E aqui todos são maravilhosos, gente. A gente tem que colocar na prática, quer dizer, com exceção de educação convencional. Aí, olha, eu gostaria de fazer o militarismo, que eu falo, olha, aí é mais complicado, vamos pensar que tipo, como é que vai ser isso aí, né? Porque aí é um pouquinho mais complexo. Mas até nisso eu ainda vejo que se a pessoa tiver um processo de humanização para trabalhar a disciplina, ainda tem uma construção que é possível, desde que não use isso para subjugar o outro ser humano. Então eu vejo que toda forma é uma forma desde que tenha uma construção que seja ética. Só que aí, esse que é o ponto difícil, é a construção que seja ética. Porque mesmo a Regia Emília, você vê que tem pessoas, quando não tem essa ética interna, vai para outro processo também, porque aí vira um processo, infelizmente, que acontece como o Rudolf Steiner, que tem uma construção lindíssima também, como é lindo a construção do método Waldorf. Mas eu conheço várias escolas Waldorf que são só técnicas. Elas não entram no processo da cultura, elas não entram no processo das artes como uma construção de valor. Então, o que importa é a gente conseguir, de fato, fazer, né? E isso... Sabe, eu vou deixar uma reflexão para vocês pensarem, que é uma coisa que está me tomando tempo. Nós temos escolas que, agora eu sei, né, como eu gosto das palavras, que são escolas instrucionais e não educacionais. Então, eu acho que nós devemos... E quando a gente tenta falar, essa escola não presta, tem que ser do outro jeito, a gente enfrenta resistência. Então, eu acho que a gente que gosta de pensar no ser humano e na complexidade do pensamento, nós poderíamos, talvez, fazer uma lista, não é uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra, porque a gente respeita todo mundo, né? Se a gente fala de humanização, a gente respeita todo mundo. E aí eu estava pensando que a gente poderia fazer assim, por que do instrucional é muito bom? Porque tem muita coisa boa no instrucional. Nós aqui estudamos nas escolas instrucionais, eu estudei. E aí, a educacional, que vem agora para a formação holística do ser humano, então a gente fazia essas duas separações e apresentar para os professores para eles não sofrerem. Tudo bem, você vai fazer o aluno decorar a tabuada, mas, por favor, vamos também fazer isso, sabe? Para que as pessoas possam falar, uma luz no fim do túnel, não precisa ser A ou B. Nosso país está muito polarizado, né? O mundo, né? O mundo está muito polarizado.
Obrigada, vou ficar quietinha. Querida Lu, tá tranquilo. Só para falar, o Tia faz parte aqui da rede também, tá? Ela participam com a gente, já faz parte da rede, a Escola dos Sonhos, o Tia, o Brás de Heliópolis, bairro Educador. Toda essa galera já faz parte aqui. Aqui, como você não está participando há um tempo, você não viu o pessoal por aqui, mas hora ou outra você vai encontrar a Juliana, a querida Ju aqui, a querida Flora, elas estão junto aqui também, tá bom? Mas bom você falar. Bom, querida Nicole, que está com a mão levantada lá caindo já, porque já passou um tempão, né? Vamos lá. Mas a gente acaba que anima. É que a Lu chegou tem um tempo, então ela quer pôr o papo em dia e a gente está adorando, né? Porque ela vai estar trazendo um monte de questões para a gente poder integrar aqui. Mas, querida Nicole, por favor, fale aí, tá com a mãozinha levantada. Oi, eu só queria dizer que, Lu, nossa, sabe, eu estava muito desanimada um pouco esses tempos, né? Então, assim, eu realmente, como tu, eu acredito no poder, né, da educação, assim como todos nós aqui, e que legal essa experiência e tu compartilhar essa experiência, porque eu também acredito que uma educação de qualidade, de valor, precisa ser alegre e precisa motivar as crianças a quererem ser melhor. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive com o Luiz Arthur. Para quem não sabe, ele ia ir para o ensino médio, tá? Eu tô com uma dicção péssima porque eu tô com problemas respiratórios, tá bom? E aí ele não sabe ler muito, ele junta as palavras, mas ele não consegue ler com uma certa frequência. E a gente estava fazendo seminário na Escola da Floresta. E ele estava faltando bastante, só que o trabalho que ele fez no Canvas, vocês não têm noção, ficou a coisa mais linda. E ele se entusiasmou e foi pesquisar e escreveu. E assim, então eu acho que realmente, e ele leu. Aí ele começou a ler continuamente. Então eu realmente acredito, ele é um cara muito inteligente, com uma potencialidade maravilhosa. Então, assim, nossa, Lu, que bacana tu compartilhar essa experiência e que bacana ter conhecido esse grupo. Eu acho você muito, vou usar uma gíria mais adolescente, muito icônica e chique. Viajou vários países. Muito obrigada, tá? Eu tava muito desmotivada, mas que bom que eu te conheci aqui. Ô, Nicole, eu queria falar para você que tem uma escola em Sorocaba, a Voe Educacional, que ela é uma escola da floresta. Ela é o conceito de escola da floresta. E ela, eu sou sorocabana, então eu conversei com a proprietária, a Thalita, e ela falou uma coisa que eu achei incrível. Ela segue Montessori, como escola da floresta, com o conceito original. E daí ela falou uma coisa para mim, para vocês pensarem, porque todo dia eu durmo pensando no que ela falou. Ela só tem educação infantil. E na educação infantil, em termos de captação de alunos, todo mundo sabe que as famílias procuram uma escola mais perto da sua casa. Isso é padrão. E aí, o que ela falou para mim? Ela abriu a escola, vieram os alunos do bairro. Passado um tempo, vieram os alunos do bairro vizinho, que as famílias mudaram de bairro para poder estudar na escola dela. Daí, as pessoas mudaram de cidade para vir estudar em Sorocaba, para estudar na escola dela. As pessoas mudaram de estado no Brasil para vir para Sorocaba estudar na escola dela. E ela falou que está com 6 famílias que mudaram de país para vir para Sorocaba estudar na escola dela. Porque é uma escola que respeita a criança. Eu acho que eu tinha que falar isso para vocês, porque o trabalho verdadeiro acontece. Com certeza, querida Lu. Vamos passar para a querida Ana. Querida Ana. Eu já nem sei o que dizer, porque de facto estamos aqui a passar por um processo difícil de final do ano, de fecho de muita coisa, e é muito desesperante às vezes,
ver a dificuldade de fazer avançar uma coisa que toda a gente que vê de fora diz maravilhoso e era isto mesmo e é isto mesmo que faz falta, etc. Mas como falávamos ao início, depois a dificuldade de manter as pessoas, sejam as pessoas que trabalham, sejam as pessoas, as famílias, sejam parceiros, etc. E dar só aqui um contexto para quem não conhece, nomeadamente a Lu, o Sementes é um projeto que quer de facto abrir uma escola, mas que neste momento ainda está como um centro de apoio ao ensino doméstico e, portanto, como tal, muito pela via privada, muito a sustentabilidade financeira de toda a associação está muito assente nas mensalidades que as famílias pagam e não era nada isto que a gente queria. Aquilo que nós queremos é ser uma escola acessível, é ser uma escola reconhecida pelo Ministério, é ser uma escola que colabora com a escola pública, mesmo não sendo uma escola pública, porque não podemos simplesmente abrir uma escola pública, mas que seja uma escola privada, mas sem mensalidade. Já estamos por tudo. Mas de facto é um processo muitíssimo difícil e como também trabalho noutra área de humanização, que é a área da saúde, nomeadamente a acompanhar casais enquanto doula, vou percebendo a dificuldade dos processos humanizadores em todas as áreas diferentes. E parece, e às vezes é difícil não ficar neste espaço, parece que está tudo a conspirar contra a humanização, parece que está tudo contra aquilo que para nós é tão óbvio e tão necessário, seja pelo cuidado com as crianças, seja pelo cuidado com as famílias, seja pelo cuidado com as mulheres, seja pelo cuidado com a educação no geral e com a saúde no geral. E por isso ainda hoje partilhava com a Zizi que estar neste grupo é um bálsamo para a minha sanidade mental, porque de facto aqui sem dúvida que é, e felizmente vou conhecendo muitos projetos também através disto, mas também como partilhavas, Lu, também tive a possibilidade de viajar para algumas escolas e de fazer algumas investigações um bocadinho por todo o mundo e perceber que muitos destes problemas são de facto transversais e os desafios são transversais a todos os projetos, o que também ajuda a minha sanidade mental a perceber que não é um problema só meu, ou que não é uma falha só minha, mas traz-nos também esta percepção de que de facto para avançar é preciso ir em conjunto, para avançar é preciso ir em comunidade, e aqui algo com que me tenho debatido é com muitos silêncios, e portanto às tantas, não havendo palavras para escutar, tenho que escutar também os silêncios, não é? E esses silêncios também nos trazem informação. E por isso, obrigada a todas pelas partilhas, porque fazem sonhar com um futuro um bocadinho melhor, mesmo que não seja da forma como idealizei. Obrigada. Agradecida, querida Ana. Com certeza. Sabemos que projetos, nós estamos a humanização é o eixo central, por isso que ele é tão difícil, né, de ser conquistado. Nós sabemos que pedagogia de projetos, os outros, né, não é tão difícil, embora o Brasil ainda esteja patinando, e outros países também, Portugal, referente a isso, que já deveria ser o óbvio, né? Por exemplo, na Finlândia isso já é o óbvio, mas infelizmente a gente não chegou nisso aqui. Agora a humanização não, aí é um ponto um pouco mais complexo, que é o ponto que a gente visualiza, só que é o passo para, porque quando você já consegue ter uma visão de mudança de mentalidade e ver a alegria como uma referência, você já começa a ter uma possibilidade da humanização muito mais simples, e nós somos um povo tão alegre, né? Mas, infelizmente, vamos dando passos, E todas as metodologias são importantes aí para essas construções, né? E Portugal também, né? Que é um povo alegre também, só que, né? Não utiliza essa alegria. Um pouquinho menos, né? Mas também é, né? Mas, sim, querida Ana, você quer responder alguma coisa dessa questão antes de eu passar para Lorena? Lorena, desculpa, é que lembrei-me agora, enquanto a Zizi falava da questão da alegria, eu estava a fazer isto pelo tamanho de Portugal, que também é pequenino, e mesmo assim a dificuldade de mudança que é, mas também pela questão de... Quando pensamos no Brasil, pensamos sempre num povo muito alegre. E aqui em Portugal sinto que há muito aquela coisa ainda do mártir, não é? Vivemos para sofrer e às vezes aquilo que me questiono ou a dúvida, o limbo em que fico é
alegria, sem dúvida, mas com consciência também, não é? Como nós às vezes aqui dizemos, brincar é coisa séria e, portanto, não pode ser só aquela alegria barata e inconsciente de dar balões à criançada toda. E eu depois sou sempre a chata que questiona, mas tem mesmo que ser com balões, não há outra maneira deles se divertirem, tem que ser com uma coisa que ao fim de 20 minutos está no lixo, ou ainda pior. E depois sou a chata que nunca, que suga a alegria de tudo, mas é realmente esta alegria com consciência, não é? E o podermos trazer momentos muito bons, sem dúvida, mas não deixando de pensar no impacto que aquilo tem, não apenas no momento, mas depois no impacto mais à frente, nas 7 gerações, como nós aqui costumamos motivar e promover, o pensarmos, ok, a alegria e o bem-estar individual e do grupo é sem dúvida necessário, mas não pode vir à custa do futuro, não pode vir à custa do bem-estar de quem vem a seguir. E por isso agora quando falaste da questão da alegria, Zizi, lembrei-me que também queria ter falado disto há bocadinho. Obrigada. Agradecida, querida Ana. Só para explicar, a querida Ana também trabalha com agrofloresta, com esse campo do meio ambiente. Então, é quando você até colocou, Lu, sobre o lítio, eu e a Ana olhamos assim e falamos, porque o lítio é considerado, a gente, embora ele seja chamado de energia limpa, ele é considerado um dos maiores poluidores do mundo, porque ele tem um alto consumo de água, ele tem poluição química, degradação da terra, emissão de carbono, dificuldade de reciclagem, ou seja, e a escravidão infantil é uma das maiores utilizações para o lítio. Então, é uma das problemáticas mais difíceis que tem, né? Mas eu entendo que você está trazendo a referência com relação dos painéis solares e a constituição da energia que eles chamam de limpa. Embora ainda não seja limpa, mas é muito melhor do que a gente trabalhar com carvão ou petróleo. Então, só que infelizmente o pessoal ainda não tem essa consciência, é isso que, fazendo essa correlação, né, justamente com uma questão e a outra, né, mas o quanto é importante a gente ter essa mudança de mentalidade, porque é assim que a gente começa a fazer uma outra forma de organizar, né. A querida Lu está colocando que tinha muita gente falaram, a gente tem que ter consciência sobre tudo, e tudo tem um impacto, não existe nada que não vai ter impacto, o ponto é o que a gente faz com os impactos. O problema é que nunca se pensa nos problemas. Fala assim, vamos fazer isso, tá, e qual que é o custo? É a mesma questão, por exemplo, da inteligência artificial, não está se pensando nos problemas, está degenerando o cérebro, está causando danos gravíssimos. Eu sou neuropsicopedagoga, eu tenho estudado fortemente essa constituição cerebral das crianças, dos jovens e dos adultos, está causando danos irreversíveis cognitivos. E assim, embora seja falado sobre isso, tem pesquisas avançadíssimas dos maiores neurocientistas do mundo. Isso fica assim em segundo plano, vira bolha. A querida Lorena também é desse campo da tecnologia, ela acompanha diretamente esses danos também, e assim, a gente fica, né, porque você chega, por exemplo, com psicopedagogos e neuropsicopedagogos, eles começam a rir de você. Fala, não, mas hoje em dia o mercado é isso. Eu falo, sim, queridos, mas a gente tem que pensar com consciência e ver o que a gente pode trabalhar com a cognição dessas crianças, jovens e adultos, porque não dá para simplesmente abraçar a inteligência artificial e falar, tá tudo bem, agora vamos utilizar em tudo porque você tem que aprender, porque todo mundo usa. Não, a gente tem que conversar e trabalhar a questão do algoritmo, porque o algoritmo, a programação, ela ataca diretamente toda a construção cognitiva, e quando faz isso, ela ataca o nosso comportamento. E isso é grave em 2, 3 gerações, por exemplo, a primeira geração que já teve esse contato com a tecnologia está tendo dificuldade em vários campos relacionados com memória, atenção, que são nossas construções principais cognitivas, entre outras, que são de funcionalidades também do cérebro. Para piorar a situação, a gente já tem, hoje em dia, eles já falaram até, né, chamam hoje em dia no português, que eu esqueci o termo em inglês agora, mas é o cérebro podre, né? Teve até estudos científicos fortemente falados sobre isso, porque está degenerando o cérebro. Então, assim, não tem como a gente simplesmente passar para isso e perder o nosso campo dos sentidos, porque nós somos seres psicomotores, nós somos seres da realidade, nós somos seres da vivência, nós não somos seres do artificial, mesmo porque a inteligência não é inteligência e não é artificial. Ela é um banco de dados e um algoritmo pré-programado por outro ser humano. Então, não existe essa de inteligência, não tem inteligência. Então, há muita coisa aí que, como aconteceu, né, e isso não é desde agora, essa degeneração com relação à cognição está acontecendo já há muito tempo. Nós temos desde a época da TV,
E olha só o que a TV causou na geração, e nós sabemos, isso hoje em dia o estudo está claro sobre a degeneração da TV, né, e causou inclusive a utilização de óculos, entre outras coisas que são menores. Eu não sou uma pessoa que sou contra a inteligência artificial, mas eu não vejo a inteligência artificial como qualquer apoio para campo educativo. Eu vejo que ela pode ser utilizada para ser entendida e para que a gente possa saber como funciona, se conscientizar, né? Agora, usar como, infelizmente, alguns países estão fazendo, e isso é muito bom da Reggio Emilia também, porque eles são mais psicomotores também, como Maria Montessori, que todo mundo vai para o outro lado, fala, gente, põe a criança na natureza. A natureza é que é o caminho da criança, não é tecnologia, vamos ao contrário. Vamos para os livros, vamos para o psicomotor, vamos pegar argila, vamos pintar, vamos cantar, vamos ouvir música, vamos aprender instrumento, ou seja, vamos dançar. É totalmente corpo, vida, alma, corpo e movimento. Senão a gente acaba indo para degenerar o quê? A humanização. Porque a humanização é nós nos reencontrarmos com quem nós somos. E quem nós somos vem desde a natureza. Nós somos natureza. Nós não fomos desconectados da natureza. Quer dizer, nós estamos nos desconectando da natureza. E isso está causando uma das piores crises mundiais, que é a saúde mental. E a saúde mental de crianças. Eu atendo crianças de 5 anos com problemas neurológicos graves, que estão ligados a processos tecnológicos. E aí você fala assim, por quê? Porque a criança fica 10 horas por dia num celular. Ela não tem mais interação nenhuma. E os pais falam, mas se eu tirar dela, ela chora, ela entra em crise, ela começa a me bater. Sim, mas claro, ela está psicologicamente destruída. Vamos ter que fazer uma reconstrução. Vocês entregaram o celular com 1 ano de idade e ela conversa com a tecnologia, ela respeita mais a tecnologia do que você. E ela não tem constituição de vivência, porque pegou o período de pandemia, pegou o período de todas as questões que impossibilitaram dela a interação, mas que não são justificativa. Porque se os pais tivessem tido interação com a criança, como muitos pais tiveram, no período de pandemia, não estaria chegado a esse nível de crise. Então, nós temos um ataque claro às relações humanas. Por isso que a gente está fazendo é tão importante. Por isso que eu falo que todas as metodologias, viu, querida Lu, por isso que a gente traz aqui, tem muita gente que é da vertente Maria Montessori, tem outras Reggio Emílio, tem vertentes freirianas, tem vertentes piagetianas, e todas elas são importantes porque todos falam a mesma coisa nesse sentido. A não ser, claro, outras pessoas que pensam realmente que a tecnologia agora, porque assim, eu tive um embate há pouco tempo, e até no sentido, já vou terminar e passar para você, querida Lorena. É que eu tinha levantado antes, a mão ficar baixando. Mas eu queria só terminar de integrar esse ponto, que me convidaram para fazer parte, eu não posso falar muito, está gravado, mas de um conselho para fazer essa questão da neurotecnologia, que é para você fazer uma integração para a educação ser voltada só para o campo tecnológico. Ela perder completamente essa constituição, e agora, assim, isso está, tristemente, não sei se vocês viram, assim, a Europa, ela está indo contra, não toda, mas uma parte da Europa está começando a pôr pé no freio, vendo que já está causando tantos danos. O Brasil está ao contrário, está abraçando e abrindo as portas para a tecnologia como foco, para virar programa educativo tecnológico. São Paulo, Paraná, são um dos piores estados, assim, com relação ao Brasil nesse sentido, porque eles estão querendo fazer completamente assim, não precisa do professor. O professor só vai auxiliar para chegar e ver uma coisa ou outra. Mas agora a tecnologia, a criança fica na frente da tela, a tela faz o programinha para ela, tipo um Canva, aquele Academy, que não é ruim. O Khan Academy não é ruim. Só que o problema é que se você só torna aquela construção de seguir os planinhos de aula que tem ali, aí você vai seguindo as aulinhas e vai montando como se fosse um joguinho, que também gamificação hoje em dia é a coisa mais avançada, como dizem, né? É outra questão que eu trago assim, falo, gente, não é. Gamificação é importante? Mas a gamificação na vida. Vamos voltar para o xadrez, vamos voltar para o tabuleiro. Não a gamificação de tela, a gamificação do corpo, ou seja, você voltar a brincar, jogar, que tem um outro nome, que é o verdadeiro nome dele é ludicidade, que foi muito falado também e se perdeu nessa história e virou gamificação. Gamão, né? Isso, querida Lu. Todos esses jogos, né, que eram jogos de relação, de você estar olhando o olho no olho, de você estar prestando atenção no que você está fazendo. Você volta os sentidos, porque nós somos seres de sentidos. Se nós perdermos os nossos sentidos, nós perdemos o propósito de vida. Nós esquecemos que estamos vivos.
Então, a gente tem que voltar a esse ponto. Mas eu queria só trazer algumas referências, assim, né, de integração e falar como é importante. E, claro, vocês já pensaram, uma das coisas, só uma última coisa que liga muito ao Imagine, sabe, do John Lennon, né, dos Beatles, é aquela questão de pensar no Brasil, todos os lugares do mundo, se fossem utilizadas várias metodologias que tivessem construções que se correlacionassem à natureza e cada uma fizesse de uma forma e diversidade para se integrar no todo, já pensou tanto que a gente evoluiria? Porque cada parte traria uma questão de evolução e trazendo assim, olha, nós conseguimos por aqui, nós conseguimos por ali, nós fizemos dessa forma, tem essa prática, tem outra prática. Por isso que eu vejo tão lindo essas construções quando elas conseguem caminhar. E eu vejo que a Regia Emília está caminhando muito bem nesse sentido, ela está conseguindo ganhar força. A Waldorf, há uns 20 anos atrás, estava muito forte. Agora ela decaiu, entrou num processo de queda. Agora a Regia Emília está subindo, vamos ver se ela consegue se manter. Maria Montessori foi muito forte há um tempo atrás. Agora também já se perdeu muito nessa construção de, como é que fala, joguinhos e gamificação, porque estão confundindo hoje em dia Maria Montessori até com gamificação. Eu já ouvi, né, de neuropsicopedagogos falando o quanto que é essa constituição, né? Mas vou parar por agora, só ler aqui os comentários, acho que o uso da IA deixa a capacidade cognitiva tão comprometida e incapaz, dependendo do caso de formular até um pensamento. Sim, querida Nicole, isso aí está acontecendo, tem um nome para isso, é a fragmentação neurocognitiva, porque você perde a capacidade de assimilação, e nós somos seres de assimilação. Sem assimilação, a gente não consegue fazer identificação, a gente não consegue fazer sequência, ordem, entre outras tantas construções que estão ligadas à alfabetização e ligadas à aprendizagem. Mas parei e passei para a Lorena, você, querida Lorena. Aí vocês vão falando, eu vou imaginando e pensando em 1000 coisas aqui. Aí a gente vai resgatando. É muita coisa bacana que a gente tem que conversar. Pior, Zizi, essa questão, se você pega as abordagens aí, a Lu falou do Paulo Freire, se a gente for voltar na história do Paulo Freire, ele se espalhou, Lu, fora do Brasil, e aí ele deslanchou, e depois que ele voltou. Então, quando a gente vê ele se manifestando fora, a gente nos resgata, porque a gente aqui dentro tem que voltar a falar disso, tem que colocar isso em prática, e é muito importante, porque em uma outra reunião que a gente estava também falando sobre esse tema, resgatar esses nomes, porque as pessoas estão aí entrando e talvez pegando princípios e conceitos que já existem, né, de Piaget, de Lauro de Oliveira Lima, de Paulo Freire, Maria Montessori. Então, tem muita coisa espalhada nesse mundo que, quando a gente vai estudando esses nomes, essas abordagens, a gente fez reflexões agora há pouco com a Leila, da Escola dos Sonhos, com o Braz, lá de Heliópolis, com as meninas lá do Thier, com vivências práticas, que a gente vê que isso se mistura. Eles falam, é tudo integrado, pessoal. Não tem essa... Se a gente for resgatar as abordagens, isso que você falou do respeito à infância, à criança, aos educadores, a gente vê praticamente em todos eles, quando a gente fala da linguagem humanizadora, né? E ela é humanizadora e humanizada também, porque a gente forma seres que se espalham, né, que também são humanizados e procuram a humanização. Então, quando a gente escuta, a gente liga a esse conceito antigo, não ao que está se propondo. E aí a gente vê essa alegria, eu penso também nas outras áreas, quando a gente vê para o lado educacional, vocês devem ter já conhecimento da área da saúde, igual a Ana colocou. Se a gente vê a medicina, gente, a medicina humanizada, ela é outra potência. E aí a gente tem a briga também com essa coisa tradicional, tradicional não, essa coisa convencional. Você levar a questão, tem um filme muito antigo, aquele Pat Adams, que ele leva, né, a alegria para dentro de um centro médico. Você quer um ambiente mais
frio, que as pessoas estão numa luta constante para sobreviver, às vezes, e você leva a alegria como um remédio. É igual as escolas são comparadas aqui a prisões. Elas vão lá, as crianças vão para ficarem presas. É triste esse ambiente quando a gente vê o convencional. Elas estão ali, elas não podem nem sorrir, porque o sorrir é você se distrair, você não está prestando atenção, você não está sendo sério com aquele compromisso, e você vai matando a infância. E quando a gente faz esses encontros, essa semana eu estava comentando com as meninas, eu fiz um encontro aqui para desenvolver, né, essa questão das relações humanas. De vez em quando eu monto esses grupos, e era assim, um grupo pequeno, e você vê a alegria acontecendo no lúdico, que aquilo dali, se a gente tem uma estrutura um pouco maior, é educação. É uma educação sem regra para quem não entende, mas com muita regra na linguagem da infância, porque eles estão trabalhando muitas coisas, a psicomotricidade, a interação social, que é uma coisa fundamental para o futuro deles, e as pessoas não conseguem enxergar isso. E Ana, você falou muito bem, o engajamento, né? As pessoas até que você consegue vender a ideia e elas compram, mas o persistir, lutar, agarrar as mãos e fazer isso prosseguir é muito difícil, porque elas se soltam do círculo. E aí a gente precisa... Eu comentei das nossas reuniões, eu não sei se todos estavam lá, que eu acho assim, esse grupo é muito legal, porque a gente está vivenciando essa experiência também através da tecnologia. A tecnologia para a gente aqui é uma ferramenta, ela não distorce, a gente tem uma maturidade para usar. Só que se a gente estivesse fisicamente perto, nós seríamos o que aqui? 3, 6, 9 pessoas dando as mãos e trabalhando com quantas crianças presencialmente? Espalhados, nós somos um em cada ponto. E isso daqui já nos ajuda, porque renova a nossa energia para a gente dar um gás. Quando a gente sai daqui, a gente sai assim, lá em cima, né? A gente vai e fala, não, tem mais gente, eu não sou sozinho e tal. Mas imagina, então as pessoas não têm esse discernimento que a tecnologia, ela tem que vir, a tecnologia, porque a gente fala de IA, isso daí é um pedaço dela. A tecnologia como um todo é igual a Zizi está falando, ela está destruindo muito, e a infância, ela é um poder de vício programado, isso daí é real. As pessoas estão viciadas na tecnologia. Eu não sei se é algo que a gente pode estar abordando, às vezes com uma linguagem mais técnica, né? Mas isso daí é uma questão de se desintoxicar. Então, a reação física, quando você tira a tecnologia de uma criança, ou mesmo você fala, porque você não pode tirar do adulto, né? Não pode obrigar, mas da criança, você vê centros que elas estão desorganizadas, e não são elas que vão à procura desse instrumento. Alguém dá. Porque uma criança, ela não procura se você não dá. É igual uma comida, se você dá uma comida que não é saudável, ela aceita. Gostou? Ela segue. Mas se você não apresenta a comida que não é saudável, ela não vai continuar comendo aquilo, ela não conhece aquele sabor. Então, ela pega e se habitua com o que é saudável. E a humanidade está perdendo esse limite, porque quem deveria ter entre aspas, essa consciência, que são os cuidadores, e a sociedade também, como um todo, né? Porque isso daí é responsabilidade de todos. É igual a gente comenta aqui, não é só a escola que educa, é a sociedade, a família. Então, é um poder muito maior. A escola, ela é uma mão dada com todos. E se a família não engaja isso, e se a sociedade não engaja isso, a gente luta com coisas
que extrapolam o senso, né, de esse discernimento. E é isso que eu queria comentar. Vocês falaram tantas coisas legais, qualquer coisa volta aí, mas tá muito o poder de vício, só fechando no último que foi comentado, ele está muito acirrado, gente. O impacto cognitivo, o impacto na infância mesmo e na adolescência, os casos terríveis que estão acontecendo, tá assim, é desumano. A gente está num grupo que traz muito forte esse conceito da humanização e é uma ação mesmo violenta com o ser humano. Agradecida, querida Lorena, com certeza. Temos aí muito para refletir, né? Mas, querida Lu, tá com a mãozinha levantada. Olha só, quantas coisas vocês falaram. Eu vou falar algumas coisas que eu já sei que o nosso tempo está terminando. A Rita Lobo, eu adoro a Rita Lobo, quem não conhece, ela faz pratos maravilhosos. Ela fala que é muito importante a gente descascar mais do que desembalar. Então, para a gente pensar nessa questão da comida, né? Então, fica o recado. Andando em Braga, uma brasileira falou para mim que tinha uma capela chamada Capela Oculta de Nossa Senhora Aparecida. E daí eu fui até lá, porque eu falei, nossa, uma capela oculta? Quero saber que capela é essa. Daí, Nossa Senhora Aparecida? E daí eu fui até lá, estava lá num convento, num lugar lá, né, seminário, e um padre, e uma pessoa muito alegre, um jovem muito alegre, me levou até lá, com as minhas amigas. E daí, quando eu fiquei frustrada, porque eu vi uma Nossa Senhora que não era nada a Nossa Senhora Aparecida do meu país. E daí ele falou que Nossa Senhora já vinha aparecendo antes de aparecer para as crianças de Fátima. Então, por isso que eles criaram aquela Nossa Senhora Aparecida que estava aparecendo. Tudo bem. Aí eu peguei e falei, o cara está saindo de lá, dessa capela maravilhosa. Eu falei, eu vi um santo. E eu falei para ele, nossa, que santo que é esse que eu não conheço? Ele falou assim, São Felipe Neri. Eu falei, São Felipe Neri, muito prazer. Não conheço São Felipe Neri. Ele falou assim, é porque ele existiu que eu estou aqui. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, mas como assim? A vida dele fez você se transformar padre? Ele falou, sim, mas eu não vou contar para você quem é São Felipe Neri. Você vai assistir uma série de 2 capítulos chamada Prefiro o Paraíso. E é a vida de São Felipe Neri. E lógico que eu assisti. E aí a gente sabe que existem várias pessoas que acreditam em muitas coisas. E quando eu assisti essa série de São Felipe Neri, agora é um santo do coração também para mim, ele, se a gente pensar na reencarnação, que as pessoas do espiritismo acreditam, São Felipe Neri é Loris Malaguzzi para mim, sabe? Porque a alegria está ali, é a alegria, no santo da alegria. Então, eu vejo assim, né, tantas histórias vão passando pela gente. Vocês falaram aí de uma questão de uma mistura. Eu acho que é isso mesmo. A gente não pode ignorar tantas pessoas que dedicaram suas vidas a uma melhor educação, sabe? Então, eu acredito muito, né? Alguém aqui já falei, né? Eu estava na Unicamp na mesma época de Paulo Freire, e eu tomava café com ele, né? Então, eu conheci pessoalmente Paulo Freire, então eu sei da força daquele homem. Quando os alunos dele vinham, ele andava e ia uma multidão atrás dele, sabe? Era muito lindo. Então, eu vejo assim, a gente falar sobre essa humanização e a tecnologia, ontem mesmo conversei sobre a IA. Gente, eu não sei se vocês tiveram acesso ao dicionário Caldas Aulete e à enciclopédia Delta Larousse. Foram dois materiais que habitavam a nossa vida, na infância, na adolescência, na minha, pelo menos. E, para mim, hoje,
todo dia na rede vão de 6 a 10 mil artigos científicos na rede, por dia. Quem tem a melhor resposta? Porque aqueles artigos científicos, eles são respostas de perguntas que alguém fez na vida dele, para defender aquela tese. Então, eu falo para vocês, para mim, está mais do que na hora de a gente acreditar que a escola precisa ensinar os alunos a fazerem boas perguntas e não ficar só consumindo coisas prontas da internet. Isso, para mim, é fato. É a escola da pergunta. Para fazer pergunta, você tem que pensar. Você tem que pensar muito. Alguém aqui falou que a questão de só entregar tudo pronto, as crianças não mais questionam. Não mais questionam. Então, assim, para mim, é uma enciclopédia, e eu agradeço que ela está online, que ela é mais sustentável, não tem papel. E eu vejo que a gente pode se abraçar. Hoje eu sou jovem há muito tempo, aposentada, posso circular, então posso ser uma mão de obra na escola de vocês, se vocês quiserem, e eu vou ficar muito feliz. E se for para ir para Portugal, eu tenho cidadania italiana, também posso ir para Portugal. Obrigada. Agradecida, querida Lu. Tamo junto. Então, vamos construindo junto, querida Lu, e temos muitas questões aí depois para retomar. Eu vou enviar para vocês os vídeos das últimas gravações também para você acompanhar. Aí, vamos integrar mais aí. Se você quiser convidar já a sua amiga para vir aqui também, conversar com a gente, trazer, muito bem-vinda, tá bom? Bom, queridas amigas, então chegou o nosso tempo, né? Mas uma alegria estar aqui com vocês também. Agradecida a querida Maria Antônia também mandando mensagem. Ela não pôde muito falar hoje, que ela está em trânsito, né? Mas vamos continuar o nosso diálogo e aprofundar sobre a importância da gente ver realmente essas constituições, né? Porque estamos trabalhando nessa questão também, querida Lu, de fazer uma forma da gente poder se ajudar, integrar e constituir materiais. Nós estamos fazendo isso também, para ter uma outra visão, para falar de uma outra forma, com esse foco na humanização mesmo, que a gente chama de educação humanizadora, né? Que é uma constituição que eu desenvolvo já há 40 anos, desde o meu nascimento também, nessa amizade com o Paulo Freire, né? Que tem uma referência muito forte na minha vida também, que é justamente essa questão, ele era um grande amigo do meu pai, então essa questão de fazermos essa integração para poder o quê? Saber que ser humano é ser humano. Então, basicamente, né, é isso. E a gente precisa trabalhar em cima disso, porque não tem outra saída, né? Nós sabemos que tudo está levando à desumanização, e cada dia mais, se a gente não construir essas redes, por isso as redes são tão importantes, né? Que a gente trabalha nas redes humanizadoras, os diálogos humanizadores fazem parte dessas redes humanizadoras, para integrar justamente pontos que nós podemos fazer, onde a gente pode se ajudar e fortalecer, de fato, todo o trabalho que é feito, porque cada um de nós representa uma sementinha de luz, né? Como se fosse a constelação, é uma estrelinha de uma constelação que vai possibilitar mudança e impacto no seu território, que seja de uma vida importa, todos importam, todo mundo é importante, e realmente nenhum a menos. Então, essa é a possibilidade de não ter essa questão dos nichos, ou a gente não tem. É como a ecologia, existem os nichos para se desenvolver, mas não os nichos para separar uns dos outros. Então, Isso. Processo de integração e não de desintegração. Ô, Cizi, eu queria deixar, se houver possibilidade, quem desejar, eu fiz uma apresentação em PowerPoint de todas as imagens de cada escola. Porque cada escola trouxe para mim, assim, e o que eu vi lá, que eu queria poder apresentar para o maior número de pessoas, apresenta no próximo sábado, querida Lu. Eu posso apresentar. Claro. É algo que é possível, cabe na mão. É isso. Vamos, gente, a querida Lu apresentar na próxima semana, aí a gente integra, fala as questões. Muito bem-vinda, tá, querida Lu? Sempre quando o pessoal apresenta também, já tiveram apresentações de vários materiais aqui. O Luiz já apresentou, já apresentei, várias outras pessoas já apresentaram questões para trazer reflexões e para a gente poder ver o que mais a gente pode integrar. Porque para mim é aquela história, conhecimento é universal. A gente precisa ter essa constituição do conhecimento universal e não para um segmento ou para uma questão, mas sim para uma questão de integração e ver o que a gente pode integrar na nossa prática e também, quem sabe,
construir com essas pessoas redes, né? Para a gente Sim. poder falar, ó, tem projeto aqui, vamos para lá, vem para cá, vamos fazer esse movimento, tá? A gente tem feito esse movimento, inclusive a gente teve o seminário há pouco tempo, querida Lu, que foi um grupo de pessoas que conseguiu, veio até pessoa de Portugal também, Luiz veio, para se integrar a esses projetos que já fazem, que são muito avançados, como, por exemplo, a Escola Aberta de São Paulo. No primeiro, que foi o primeiro seminário das redes humanizadoras, nós fizemos com os projetos que estão em São Paulo. Mas a ideia é que a gente possa fazer nos projetos pelo mundo. Então, né, que a gente consiga integrar isso para fazer. Então, contamos aí contigo, a gente pode conversar mais aí para perceber. E vai ser ótimo ter essa integração com a Regia Emília também, porque eles são fantásticos. Estão É fazendo inspirador, é inspirador. e se assim, dou sugestão, se você tiver a possibilidade, você estando próximo em São Paulo, tem muitos projetos bons, valeria a pena, se você não foi ainda, já foi no TIE, então já conhece, mas vale a Tia, pena. eu adoro. São lindos. A Flora e a Juliana são demais, né? Elas estão aqui com a gente, hora ou outra aí você vai ver contato, que estamos construindo o mesmo processo. E tem também a Escola Aberta de São Paulo, que valeria a pena você ir, da Edilene Morikawa, uma equipe lindíssima, valeria a pena. Se você conseguiu, ou se já foi, não sei. Não fui. Então, olha, você, viajador, vai na Escola Aberta também, vale a pena. Você fala, sou das redes humanizadoras. Eu ajudei a construir o PPP da UETER, lá de Vinhedo. Ah, sim. E a UETER também, do Fabiano e da Paula. Então, eles também são dois Paulo Freire apaixonados. Gente, foi um grande prazer estar com vocês. Eu poderia passar a tarde toda aqui, mas sei que todo mundo tem que trabalhar e almoçar. Obrigada pela oportunidade. Um beijo grande para todo mundo. Beijo grande, querida Lu. Te aguardamos na próxima semana. Traz material. Sim, vou fazer a apresentação. Opa! Tá bom? Tchau, Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. O pessoal fica silvando, ia falar alguma coisa, sumiu, caiu fora e nem falou nada, Zi. Porque ela está no trabalho, querida G. Ela não consegue falar, ela só consegue acompanhar a gente ouvindo, e quando eles deixam ela um pouquinho, aí ela consegue falar. Porque ela está trabalhando. Ela fica assim, por isso que ela só dá um sorriso de vez em quando, faz assim, e às vezes escreve alguma mensagem. Mas ali você viu que eles estavam chamando ela toda hora. É o horário que ela fala que tem essa dificuldade. Mas às vezes ela consegue. Tá bom? Beijinho. Lembrei, depois que você desligar a gravação,